Olá, amados, paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana, lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, quarto trimestre de 2025. Nesse trimestre, nós iremos estudar o livro do profeta Jeremias e a revista desse trimestre tem como tema exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. O comentarista desse trimestre, da lição desse trimestre, é o pastor Elias Torralbo. E nós estaremos juntamente com você nesses próximos 3 meses aprendendo muito do ministério do profeta Jeremias. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, então seja um assinante do ebdemfoco.com. Sendo um assinante do ebdemfoco.com, você tem slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Além disso, os slides são editáveis, o que facilita na preparação da sua aula. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, cursos básicos de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Além disso, nós também temos o nosso aplicativo do EBD em Foco. Você acessa agora a sua Play Store e procure por EBD em Foco e instale no seu telefone o aplicativo do EBD em Foco, e lá você tem acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo ebdemfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.ebdemfoco.com ou fale agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp. 94 é o DDD 984092869. O texto principal da nossa lição se encontra em Jeremias capítulo 1, versos 4 e 5, que diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Aqui nesse texto nós percebemos algumas verdades importantes. Primeiro, Jeremias foi de fato escolhido por Deus, e foi escolhido antes do seu nascimento. E em segundo lugar, Deus escolhe quem Ele quer, quando Ele quer, porque Deus é soberano. O resumo da nossa lição nos diz: Jeremias foi escolhido e separado para exercer o ministério profético desde o ventre da mãe, que é uma confirmação do que eu já disse aqui no texto principal. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Jeremias capítulo 1, do verso 1 até o verso 10. Eu não vou me deter no texto por causa do tempo, mas você com certeza tem que nesses 3 trimestres ler todo o livro do profeta Jeremias. Nossa introdução. Nesse trimestre estudaremos a respeito da pessoa e do ministério do profeta Jeremias, o profeta chorão. Na lição deste domingo veremos como se deu o chamado, que foi um chamado soberano, quando ainda ele estava no ventre da mãe. A natureza do seu ministério foi um ministério de confrontamento, de arrependimento. A natureza do seu ministério, da sua mensagem, o conteúdo, os efeitos e o desdobramento da mensagem daquele que foi denominado de o profeta chorão. Iremos estudar estes temas, estes assuntos na lição de hoje. Esta lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir a sua palavra e em guardar os seus escolhidos. É importante nós lembrarmos, a lição reafirma a importância do chamado divino e a fidelidade do Senhor em cumprir as suas palavras.
quando ele chama alguém. Ele chama, ele faz cumprir, ele guarda. Mas isso não significa que a vida será de acordo com o que a gente quer, de acordo com o que a gente pensa. A vida de quem é chamado por Deus é uma vida abençoada, mas é também uma vida de muitas dificuldades, como foi a vida de Jeremias. Primeiro tópico, a natureza do chamado de Jeremias. A pessoa de Jeremias é o primeiro subtópico. A vida e o ministério de Jeremias são partes de uma mesma história. Capítulo 1, verso 5 diz: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. A vida e o ministério de Jeremias são partes da mesma história. Isso quer dizer que Jeremias nasceu para o ministério. O ministério para Jeremias não foi uma coisa que aconteceu aleatoriamente. Ele nasceu para o ministério. Então a vida e o ministério dele é a mesma coisa. Ele nasceu em uma família de sacerdotes, na cidade de Anatote, nordeste de Jerusalém. Portanto, Jeremias era da família sacerdotal, e se ele crescesse como normal, sem ter sido chamado para o profetismo, ele certamente trabalharia no templo, porque é da família sacerdotal. Mas ele é chamado para o profetismo. E nós vemos aqui também que ele é de Anatote, e ele não é do centro da cidade, nem do centro político, nem religioso. Apesar de Anatote não ficar tão longe de Jerusalém, segundo os expositores, no máximo 5 quilômetros, é bem pertinho. Mas ele não era do grande centro, ele não estava envolvido com as coisas do templo, nem do trono. Mas Deus chama ele para ele estar mais perto de toda essa estrutura, e especificamente para confrontá-la e confrontar o povo que estava vivendo em desobediência. A maioria dos estudiosos defendem que o seu nascimento se deu entre 650 e 645 a.C., dentro do contexto da reforma espiritual dos dias do rei Josias. A palavra diz: a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. Quando Josias estava com 13 anos de reinado, o Senhor começou a usar Jeremias. É óbvio que Jeremias já deveria ter nascido antes, mas nós temos aqui uma ideia pelo diálogo de Jeremias, quando ele diz: Senhor, eu não sei falar porque eu sou muito jovem, eu sou uma criança. Então, Jeremias era de fato ainda muito novo, e ele começou o seu ministério no reinado do rei Josias, que aliás foi um grande rei. Foi o último grande rei de Judá. Foi o último rei temente a Deus de Judá. Jeremias é o profeta que mais expõe a sua humanidade e, consequentemente, a sua personalidade. Isso é uma questão importante. Muitas vezes os líderes, muitas vezes pessoas que exercem ministério, como pregadores, cantores, eles tendem a transmitir uma imagem de alta perfeição, o que na verdade não é. E isso é profundamente prejudicial tanto para a pessoa quanto para quem ouve. Primeiro, porque a pessoa, quando errar, ela não vai ter condições, estruturas e coragem para admitir um erro, porque a pessoa se apega a essa estrutura, a essa necessidade de parecer forte, de parecer alguém que está acima, que está num alto padrão. E em segundo lugar, esse tipo de posicionamento leva as outras pessoas a pensarem que quem está na frente de um trabalho nunca erra, nunca falha, ou que é alguém privilegiado por Deus. Isso não é verdade. Deus nos chama para servir, mas nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos suscetíveis a erros, a quedas. E Jeremias, ele deixa transparecer sua humanidade,
sua personalidade melancólica, do quanto ele está triste por ver tudo o que está acontecendo. Jeremias mostra que um profeta, apesar de tudo que Deus faz através dele, um profeta é só um homem. Seu sofrimento expôs a sua sensibilidade e a sua personalidade introspectiva, mas não anulou a sua força, franqueza e sinceridade na entrega da mensagem, né? O que é importante para um pregador, para alguém que ministra a palavra de Deus, para um profeta. Paulo diz lá que o obreiro seja achado honesto, fiel, sincero. As igrejas de hoje, elas estão profundamente contaminadas com a síndrome da performance. A igreja de hoje, na sua maioria, está profundamente contaminada com a síndrome da performance. As igrejas só admitem um culto, uma celebração, se for algo cheio de performance. Cantor, banda, pregador que faz performance, essa coisa toda. Mas nós aprendemos aqui com Jeremias que Jeremias estava preocupado com franqueza, sinceridade e honestidade. Ele estava preocupado em ser honesto, claro e objetivo na mensagem e ser sincero. Jeremias não estava preocupado com pirotecnia. Jeremias não estava preocupado com performance. Ele não estava nem aí com o que as pessoas iam pensar sobre a sua performance. Mas ele tinha responsabilidade e ele sabia disso e admitia isso, assumia isso. Que ele tinha que ser franco, ser honesto, né? Ser transparente, ser claro com o que ele ia dizer e ser sincero na mensagem que ele estava pregando. É assim que nós devemos fazer e devemos estar preocupados com isso. O exercício ministerial exigiu de Jeremias uma atitude de renúncia. Ele se tornou um homem isolado, porque ele foi ser franco, honesto, sincero no que falava, e é óbvio, a população inteira estava vivendo na decadência, e essa população, ao invés de se arrepender, fez foi ficar contra ele. A vida de Jeremias. A relação de Deus com Jeremias não começou a partir do seu chamado, mas remonta a um período no qual o profeta não tinha consciência de sua própria existência. Nem antes que eu te formasse no ventre eu te conheci. Capítulo 1, verso 5. Deus conhecia Jeremias antes que o formasse. A consciência da soberania do Eterno inibiria o profeta de apresentar quaisquer possíveis obstáculos para atender o seu chamado, afinal, ele conhecia todas as suas limitações. Como nós falamos no início, Deus chama quem ele quer, quando ele quer, inclusive antes de nascer. E isso era um argumento de Deus para Jeremias, para dizer: Jeremias, tu só está vivo porque tem um ministério te esperando, Jeremias. Como nós dissemos no início, a história e o ministério de Jeremias fazem parte do mesmo contexto, da mesma essência. Jeremias nasceu para ser profeta. Então ele não podia negar ser profeta, porque ele nasceu para ser profeta. A vida dele só fazia sentido se ele estivesse à disposição de Deus como profeta. A consagração de Jeremias ocorreu antes do seu nascimento. Deus consagrou Jeremias. Antes que os seus pais tomassem alguma decisão sobre o futuro dele, Deus já havia separado para profeta. A vida de Jeremias pertencia a Deus, por isso ele foi enviado às nações por profeta. Ficou bem claro para Jeremias, assim como ficou bem claro para Paulo. O Senhor está te chamando e está te chamando. É só isso. Você não tem que questionar. O Senhor está te chamando. O Senhor acende uma chama no coração e esta chama começa a arder. E aí, meu amigo, pode vir o que vier, que a gente não deixa de seguir a Deus, de fazer a vontade de Deus, porque Deus plantou uma chama em nossos corações e ela queima e nos impulsiona a viver o ministério que Deus nos chamou. O ministério de Jeremias, ele nasceu com o propósito de honrar a Deus, representando-o diante do povo.
Mais uma vez, o verso 5 do capítulo 1. Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci. E já até falamos sobre isso. Ele nasceu para esse propósito. Alguém pode se escandalizar com isso, mas Deus trouxe alguém à existência para um propósito. A prova disso é Jeremias. Nós olhamos, por exemplo, para a história de Paulo. Paulo foi chamado depois. Ou pelo menos ele iniciou no ministério depois. Como Deus é eterno e criador de todas as coisas, algumas pessoas, alguns especialistas vão dizer que o momento de Paulo era aquele, mas Paulo também foi escolhido antes. Porque Deus conhece todas as coisas, assim como Jeremias. Jeremias foi escolhido ainda no ventre da sua mãe. Os profetas eram levantados pelo Senhor e tinham o dever de transmitir a sua mensagem ao povo com fidelidade. O profeta era alguém que Deus chamava, que nós já aprendemos em outras lições, a diferença entre profeta e sacerdote, né? O sacerdote é aquele que fala as palavras do povo para Deus, né? A palavra do sacerdote é em direção a Deus. Ele é o representante do povo diante de Deus. O profeta é o inverso. O profeta fala as palavras de Deus para o povo. Ele é o representante de Deus para com o povo. É como se quando o profeta fala, o povo ouve Deus. Quando o sacerdote fala, Deus ouve o povo. Essa era a sua principal missão, distinguindo assim o verdadeiro profeta do falso, né? Deuteronômio 18:22 diz: se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou sua presunção. Não tenham medo dele. Não, em outra versão vai dizer: não atenda a ele, né? O que evidenciava que Jeremias era de fato um profeta era porque o que Deus estava falando estava se cumprindo. No caso de Jeremias, vemos que as expressões "disse-me o Senhor" e "ouvi a palavra do Senhor" são recorrentes ao longo de todo o livro e juntas refletem a dinâmica do seu ministério. Ele estava, como que eu disse, né? O sacerdote, quando ele fala, Deus ouve. O profeta, quando ele fala, o povo ouve, porque é Deus falando para o povo. Jeremias recebia a mensagem do próprio Deus e a entregava ao povo, que quase sempre a rejeitava, né? A gente nunca sabe exatamente como que era que um profeta recebia essa mensagem. Parece que Jeremias aqui recebe por revelação, né? Por visão também, né? Porque ele tem a visão da vara de amendoeira e também a visão da panela que está com a água fervendo. Então parece que Jeremias especificamente ele recebe de Deus a mensagem através de uma visão revelatória, né? E ele então entrega a mensagem ao povo, e o povo está vivendo num momento tão crítico, tão idólatra, que sempre rejeita o que o profeta fala. Com a rejeição da mensagem veio também as perseguições e a tristeza, causando-lhe grande sofrimento. O que nós até estávamos conversando essa semana na nossa igreja sobre por que o mundo odeia os crentes. Por que o mundo odeia as pessoas que servem a Deus e que são fiéis. Porque na verdade elas não odeiam essas pessoas, elas odeiam Deus que está nessa pessoa. Jeremias fala e as pessoas se iram com ele, porque na verdade elas não estão iradas com Jeremias, estão iradas com Deus. Porque Jeremias foi chamado desde o ventre da sua mãe, especificamente para ser profeta. Ele poderia ser um sacerdote porque ele era de família sacerdotal, mas Deus chamou ele para ser profeta. E ele está vivendo como profeta. Ele não tem uma outra vida a não ser a vida de profeta, de falar aquilo que Deus mandava fazer. Então, quando o povo olhava para Jeremias, ouvia Jeremias, eles olhavam para Deus, ouvia Deus, e eles ficaram irados com Jeremias porque eles odiavam Deus. No entanto, quanto mais sofria, mais se aproximava de Deus, conhecendo melhor e aprimorando ainda mais o exercício do seu ministério, né? Jeremias 15, 10-11 diz: ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz, homem de rixa e homem de contenda.
para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Né? A situação de Jeremias diante do povo. O povo o odeia com todo o coração, com toda a força. Mas ele cada vez mais se aproxima de Deus e mantém a fidelidade ao seu chamado, o que é extraordinariamente maravilhoso, porque apesar de todas as oposições, Jeremias chora, lamenta, ora, coça a cabeça, fica quase desesperado, mas ele não deixa de ser fiel. A vida e o ministério de Jeremias evidenciam a soberania de Deus em suas escolhas e na execução de seu propósito na vida de alguém, conforme ele mesmo diz. Jeremias 1:19, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar, né? O tema soberania de Deus, né? É uma coisa que sempre leva para outras discussões, mas é uma evidência bíblica clara. Deus é soberano. Deus é soberano, ele faz o que ele quer, quando ele quer, com quem ele quiser. Ele faz. Ele chama, ele destrói o ministério, ele faz nascer, ele faz morrer, ele dá a vitória, ele traz a derrota. Deus faz o que ele quiser. Ele tem os seus propósitos e ele é soberano. Nós não podemos, isso aqui é importante que o professor, o aluno, entenda isso. Nós não podemos conceber um Deus que não seja soberano. Um Deus que tenha controle sobre todas as coisas. Nós não podemos conceber um Deus que não seja soberano. O Deus da Bíblia é um Deus soberano e nós temos que nos prostrar diante de um Deus soberano que faz o que quer, que chama alguém quando quer, desde o ventre da sua mãe, e determina que essa pessoa cumpra o ministério que ele escolher. Nós temos que conceber esse Deus, esse é o Deus da Bíblia. E nós temos que entender que este é um chamado para um privilégio e não para uma vida de tristeza. Segundo tópico, a mensagem de Jeremias. E o primeiro subtópico, os dias de Jeremias. O profeta desempenhou o seu ministério durante um dos períodos mais sombrios da história de Judá. Foi o período pós-reforma de Josias, né? Pós as reformas josianas. Mas Josias foi o último rei temente a Deus em Judá. De lá para cá, seus filhos foram só tragédia. Jerusalém foi destruída pelo exército babilônico como juízo de Deus, fruto da má escolha do povo em trocar o Senhor, manancial de águas vivas, por cisternas rotas que não retêm águas. Isso foi feito, sem dúvida, no período dos reis Manassés, nos períodos dos reis Amon e Acás e outros, que foi juntando, né? Não foi só no período de Josias, até porque Josias fez uma grande reforma no período dele. Josias foi um rei extraordinário. Ele trouxe de volta o culto verdadeiro, a leitura da palavra no culto, os sacrifícios, limpou Israel dos postes ídolos, dos sacrifícios debaixo de árvores, das árvores frondosas. Ele fez com os levitas a proclamação do evangelho, né, a proclamação da lei, e com os soldados ele expulsava aqueles, com o exército ele expulsava aqueles que adoravam ídolos. Então Josias fez uma coisa extraordinária. Mas quando Josias sai de cena, o povo de Israel, a nação de Judá, melhor dizendo, porque aqui a gente precisa fazer essa diferenciação, porque aqui nós estamos já no período da divisão das tribos, né? Então Israel é a tribo do norte, e aqui nós estamos, Jeremias está nas tribos do sul, que é Judá. Então, quando Josias, melhor dizendo, deixa a cena, deixa de ser rei, o povo de Judá começa a navegar em plena escuridão, porque os reis que sucederam Josias não obedeceram a Deus. E então, aquilo que eles haviam vivido na época de Manassés, de Amon,
começou a ser vivido novamente na época de Joaquim e outros que vieram nesse período. Já é o período último da vida dos judeus, né, do povo de Judá, antes do cativeiro babilônico. Historicamente, os profetas surgiam em épocas de apostasia, em que o povo se afastava de Deus. Essa é uma verdade triste, irmãos, triste. Olha só que coisa. A regra de Deus era a lei para o povo aprender a obedecer a Deus e adorar a Deus. Mas o povo se afastava de Deus e, consequentemente, se afastava de sua lei e, consequentemente, caía em apostasia. E era nesse momento de caos, nesse momento de distanciamento profundo do povo da parte de Deus, é que surge o profeta. Então nós podemos dizer assim, que quando se surge um profeta, é porque o tempo está mal. Toda vez que o profeta surgia na época do povo de Israel, era porque o povo estava vivendo mal. Porque a regra era o povo cultuar, sacrificar, ler a lei e praticar a lei. Quando isso não estava acontecendo, é porque estava um caos, e então Deus enviava um profeta. O profeta era um intervencionista. Ele era um elemento divino para momentos de crise. Quando um profeta surgia, podia perceber, o país, a religião estava um caos. Os profetas eram usados pelo Senhor para advertência, para renovação e para chamada ao arrependimento, provando, o que eu acabei de dizer, que quando um profeta surgia, era porque a nação estava um caos em todos os seus aspectos: política, religião, moralidade, família, economia, tudo um caos. O profeta era o homem da emergência de Deus. O profeta era o homem dos tempos de crise. Por isso que meu pastor, o pastor Newton, ele costuma dizer: se Deus usa um profeta para falar com você, você não deve se alegrar com isso. Você deve chorar, porque Deus usa profetas em tempos de crise. Deus usa profetas em tempos que a igreja, ou naquela época, em tempos que a comunidade, o povo de Deus, se afastava de Deus. Toda vez que um profeta chegava para falar alguma coisa da parte de Deus, havia uma prova cabal: o povo se afastou de Deus. Quando o povo está na presença de Deus, o profeta não fala porque não há necessidade. Mas quando Deus começa a usar alguém fora a leitura diária da palavra, quando Deus começa a usar alguém para falar com você fora a leitura diária da palavra, é porque você está negligenciando a leitura da palavra, é porque você está negligenciando a oração, é porque você está negligenciando Deus. Deus usa um profeta no momento de crise. Nos dias de Jeremias, Judá buscava pelos seus ídolos, e a mancha do pecado era tão grande e profunda que não tinha como movê-la. Ninguém poderia salvá-los ou livrá-los da situação em que se encontrava, e é por isso que o profeta chega para chamá-los ao arrependimento, para confrontá-los. O povo estava em profunda rebeldia contra Deus e foi chamado a um conserto. O contexto da sociedade em que viveu o profeta Jeremias era muito difícil. Era um povo que estava completamente voltado para a idolatria. As duas visões de Jeremias. No momento de seu chamado, Jeremias recebeu duas visões, e cada uma com um significado segundo a missão para o qual fora designado pelo Senhor. A primeira visão foi a de uma vara de amendoeira. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira vem de duas expressões hebraicas: shaked, acordado, e shoked, velar. Essa visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que o ministério de Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento às más obras do povo. Dizem que a amendoeira, era a árvore acordada, que eles diziam que era a primeira árvore que florescia. Ela era sempre a primeira. Tinha uns dizeres lá entre os judeus, que era a árvore que
que não dormia, que era a árvore que se despertava, ou que se, né, no caso de dormir, era a que despertava mais cedo. Mas a ideia era que era uma árvore que não dormia, ela estava sempre florescendo e florescia mais primeiro. A amendoeira vem das expressões hebraicas shaked, acordado, e shoked, velar. Essa visão mostrou o compromisso de Deus com a sua palavra e consolidou a certeza de que o ministério de Jeremias sinalizaria que o Senhor estava acordado e atento às más obras do povo, né? A amendoeira é uma árvore comum, mas muito interessante na cultura judaica, e como diz aqui, né, shaked, acordada, chama a árvore acordada, né? Por isso a ideia, né, de Deus mostrar o ramo de amendoeira para Jeremias, para dizer para Jeremias, o que está acontecendo eu estou vendo, eu não estou dormindo. Eu não estou dormindo, eu não estou alheio, mas haverá um momento em que as coisas deverão acontecer. A segunda visão foi a de uma panela a ferver inclinada para o norte, indicando a mensagem de juízo que Deus derramaria sobre o seu povo por meio da invasão dos babilônicos. E diz: veio a minha palavra do Senhor segunda vez, dizendo: o que é que vês? E eu disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os seus habitantes. Enquanto que a vara de amendoeira era Deus dizendo: eu estou vendo, eu não estou com os olhos fechados, eu não estou dormindo, eu estou vendo. A segunda, Jesus está dizendo, a segunda visão, Deus está dizendo, né? A segunda visão, Deus está dizendo: o juízo está chegando. As mensagens de arrependimento e juízo são características das mensagens de Jeremias. Podem ser encontradas em toda a sua jornada profética. Mas por que Jeremias tem uma mensagem de arrependimento e de juízo? Primeiro, porque o povo está no caos, né? Como eu acabei de dizer, o profeta surgia num momento de crise, então o povo está num caos. Então, primeiro ele chama para um arrependimento. O povo endurece, então ele anuncia um juízo. Ele diz: vocês estão assim e precisam ficar assim. Mas como vocês não querem, então virá o juízo. Sempre é assim a tônica da profecia. Primeiro o povo está vivendo no pecado, Deus manda o profeta para chamá-los para arrependimento, eles endurecem, resistem, então Deus envia o juízo. As suas últimas palavras foram de condenação em vista à apostasia daquele povo. Enquanto a primeira visão indicou o caráter do ministério de Jeremias, a segunda apontou para o conteúdo da mensagem a ser entregue. O caráter da mensagem de Jeremias era de que Deus estava vendo todas as coisas, e o segundo apontava para um tempo de juízo. Destinatário e conteúdo da mensagem de Jeremias. Jeremias foi enviado ao povo de Judá, reino do sul, cuja capital era Jerusalém, embora há momentos em que ele é visto se dirigindo ao reino do norte, as 10 tribos de Israel, com a capital em Samaria, né? Especificamente, ele estava em Anatote e foi chamado para profetizar em Jerusalém, para o reino do sul. Mas em alguns momentos, como ele foi escolhido por Deus desde o ventre da sua mãe para ser profeta, Deus o ordena que ele que ele dirigisse. Deus ordena que ele dirija também a sua mensagem para o norte, para as tribos do norte ali, Israel. A mensagem de Jeremias foi entregue com ênfase e grande amor. Jeremias tinha uma personalidade melancólica e por essa razão ele dava muita ênfase e dramaticidade na sua mensagem. Mas, apesar da dramaticidade, até porque também o contexto exigia essa dramaticidade, porque o povo realmente estava vivendo uma situação complicada. Mas, apesar da dramaticidade da mensagem, da postura de Jeremias, ele não era leviano. Pelo contrário, ele era extremamente verdadeiro e muito amoroso para com o seu povo. Ele sofria. Por exemplo, Lamentações de Jeremias. A ideia que se tem ali de Lamentações de Jeremias é Jeremias, depois que o povo foi levado para o cativeiro, né? Parece que ele senta
ali nos escombros de Jerusalém e começa a lamentar. E começa a ver, né? Talvez até seja nesse momento que ele escreve lá: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são a cada manhã. Porque ele vê a destruição. Ele é melancólico, ele é bastante efusivo no contexto emocional, mas ele é extremamente verdadeiro e amoroso para com seu povo. Seu conteúdo foi de oposição à apostasia e de denúncia contra a ingratidão do povo diante de Deus. Né? Jeremias 18:15 diz: contudo, meu povo se tem esquecido de mim e queimado incenso à vaidade, e fizeram-no tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas afastadas, não aplainadas. O conteúdo da mensagem era de oposição à apostasia, porque era o que o povo estava vivendo. Ela também lembrou o povo a respeito do amor, da bondade e do cuidado de Deus ao longo da história, na intenção de despertar o arrependimento. Que, aliás, todo profeta, quando chamava o povo para o confronto, assim, para o arrependimento, eles faziam lembrar das promessas que Deus fez a Abraão, da escravidão no Egito, que foi tirado do sustento do deserto, de como eles ganharam a terra prometida, e assim por diante. A sua mensagem foi um apelo para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Jeremias 3:12 diz: vai, pois, e apregou estas palavras para a banda do norte e diz: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, volta. A mensagem de Jeremias revelava o interesse de Deus em perdoar o seu povo, renovar a sua aliança e cumprir as suas promessas feitas desde Abraão, né? Que essa ideia está sempre envolvida nos clamores que Deus fazia ao povo através dos profetas, que eles deveriam lembrar das promessas que Deus fez a Abraão, da fidelidade de Deus ao povo, do que eles haviam vivido e de que Deus ainda é o mesmo e que estava buscando eles de volta. Terceiro tópico, a mensagem de Jeremias e os seus efeitos. Primeiro subtópico, a resposta do povo. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta dos que a ouvem. Nós sabemos que o homem está numa condição difícil por causa do pecado, mas apesar do pecado na vida do homem, ele não foi totalmente desprovido de capacidade de compreender a pregação do Evangelho. Então, por esta razão, toda pessoa que ouve o Evangelho e tem os seus olhos abertos para entender o Evangelho, espera-se que ele tenha uma resposta adequada. Mas, mesmo quando uma pessoa não entende, ela ainda tem uma resposta, porque ninguém fica de forma isenta. Toda mensagem divina é um chamado e requer uma resposta de quem ouve. Ou você diz sim, ou você diz não. Diante da mensagem de Jeremias, o povo foi indiferente e maldoso, vindo inclusive a persegui-lo. O povo disse não. A mensagem era uma mensagem profética forte e o povo fez a sua escolha. Disse não. Ao convidar o povo a andar nos caminhos do Senhor e a ouvir as suas palavras, a resposta do povo foi: não andaremos e não escutaremos. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles estão dizendo: não andaremos. O povo ouviu e tomou a sua decisão. Ninguém pode ficar isento diante da palavra de Deus. Ou você toma um lado, ou toma o outro. Ou você atende, ou você diz não. O povo ainda maquinou mal contra o mensageiro, conforme Jeremias 18:18 diz: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. Vinde e firamo-lo com a língua e não escutemos nenhuma das suas palavras. Primeiro, o povo maquina o mal. O povo ignora o que ele está falando e ainda difama o profeta. Oh, vida difícil era a vida de profeta. Mas na perspectiva humana, mas na perspectiva divina é um privilégio fazer a vontade de Deus e servir ao Altíssimo. Esta é uma pequena amostra do tratamento que deram a Jeremias e a sua mensagem. Esse comportamento do povo
levou o profeta a um profundo sofrimento. Jeremias era extremamente melancólico, né? Nós já vimos isso. E ele ainda passa por momentos de extrema tensão, extrema dificuldade, e com isso o sofrimento dele só se aprofunda cada vez mais. O sofrimento de Jeremias. A humanidade e as limitações de Jeremias podem ser observadas em seu sofrimento ao longo de sua trajetória. O sofrimento do profeta se manifestou externamente na perseguição de seus inimigos e nas dúvidas provocadas pela injustiça e a maldade humana. É complicado, né? Ele é um profeta, ele está sendo desprezado, ninguém quer ouvir ele, pelo contrário, estão perseguindo ele. Deus havia feito uma promessa de que ninguém resistiria a ele, Deus havia feito a promessa de que ninguém tocaria nele, mas ele está terrivelmente sendo pressionado, apertado, perseguido e vendo o povo endurecido que não retorna de modo nenhum. Então é natural que ele entre em crise. Jeremias entra em crise, enche-se de dúvidas, mas as dúvidas de Jeremias não o levam para longe de Deus, pelo contrário, leva para perto de Deus. E isso é importante. Dúvidas todos nós vamos termos. Em algum momento nós vamos ter as nossas crises, mas é importante que nós lembremos que nós devemos sanar as nossas dúvidas e as nossas crises na presença do Senhor Jesus. Jeremias teve de lidar com a solidão, a dor permanente e com as dúvidas profundas. A vida de quem é fiel a Deus é difícil na perspectiva humana, mas Deus nos guarda, Deus nos dá a vitória, Deus nos sustenta. Contudo, ele sempre clamou por amparo e contou com a direção e o cuidado constante de Deus, né? Nunca Deus nos deixa só. Jeremias 15:15 diz: Tu, ó Senhor, sabes, lembra-te de mim e visita-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que, por amor de ti, tenho sofrido afronta. Por tua causa, Senhor, eu tenho sido fiel a ti. O Senhor me chamou, me designou, me capacitou e eu estou aqui sendo fiel. Apesar das minhas crises, das minhas melancolias, mas eu estou aqui sendo fiel. Então tenha misericórdia de mim. O sofrimento é parte inevitável da vida de um crente fiel e tem um papel pedagógico, contribuindo com uma vida cristã mais madura, repleta da esperança eterna. Isso é uma verdade muito interessante, né? A teologia da prosperidade, da confissão positiva, fala da ideia de que se você sofre, você não é amado por Deus, você tem pouca fé. Mas só que essa é uma ideia completamente ao avesso do que nós vemos na Bíblia. Nós estamos aqui estudando Jeremias. Jeremias sofreu uma coisa incalculável. Jeremias sofreu demais e por um tempo longo. Paulo sofreu terrivelmente. E, inclusive, né, tem um certo teólogo que diz que se o sofrimento é Deus nos odiando, então Jeremias, Paulo, Eliseu, os discípulos foram odiados por Deus. E a gente sabe que isso não é verdade. O sofrimento faz parte da realidade humana e muitas vezes ele é pedagógico para nos lapidar. Timóteo foi convidado a sofrer com o apóstolo Paulo na condição de um bom soldado de Cristo, né? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Ou seja, quem está no campo de batalha da fé sempre vai sofrer perseguições. A adversidade permite o amadurecimento da fé em Deus e consolida as bases do ministério. A adversidade nos apura, nos faz abrir os olhos, nos faz perceber vaidade, nos faz perceber as nossas ambições. A adversidade, especialmente no curso do ministério, nos faz entender se nós estamos ali por amor a Deus ou com objetivos pessoais. O cumprimento das profecias de Jeremias. Jeremias chorou pela condição espiritual do povo de seus dias, antecipando cerca de 600 anos o que Jesus faria em seu ministério terreno, né? Jesus, ali em Lucas 19:41, nos mostra que ele, olhando para Jerusalém, ele chorou. Chorou porque Jerusalém era a cidade
que matava os profetas. Jeremias chora pelo povo. E aliás, Jesus tem registro no Novo Testamento de que Jesus chora apenas em 2 momentos, quando na morte de Lázaro e quando ele olha para Jerusalém e vê a Jerusalém afundada em pecado. Até Jesus chora quando vê o seu povo na lástima do pecado. Ele falou a respeito da tristeza de Deus pela condição espiritual de seu povo, sobre a iminente destruição de Jerusalém, e chamou o povo ao arrependimento. Pregar o arrependimento era a principal missão do ministério de Jeremias. Jeremias 18, 7 e 8 diz: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. Era um modo, o modus operandi de Deus. Toda vez que alguém estava em decadência espiritual, ele chamava o arrependimento. Se a pessoa não se arrependesse, viria ali o juízo, mas se arrependesse, teria o perdão. E era com isso que Jeremias e o próprio Deus contavam, mas o povo era um povo rebelde. Parte das profecias dele se cumpriu e parte delas ainda se cumprirão. O desejo do profeta de que o seu povo se convertesse a Deus será cumprido, né? Parte disso, por exemplo, a principal lida de Jeremias com o povo era a idolatria. Mas o cativeiro babilônico curou o povo da idolatria. Depois do cativeiro babilônico, nem os judeus nunca mais se prostraram diante de imagens. Nossa conclusão: aprendemos a respeito do chamado divino e da mensagem de Jeremias. A vida e o ministério deste profeta evidenciam a soberania de Deus quanto à origem e o propósito da vida. Esta lição reafirma ainda o compromisso de Deus com a sua palavra e com os que ele chama para a sua obra. Deus tem o poder de nos chamar e o poder de nos sustentar. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe. Ficamos por aqui. Até a próxima. Paz e bem a todos.